Olá, quinto ano! Hoje, em matemática, nós iremos aprender multiplicação de frações. Então, abram a apostila na página 54. Para aprendermos, então, sobre a multiplicação de frações, nós iremos utilizar aqui uma receita, tá? Então, aqui nessa receita, a Amanda fará biscoitos amanteigados. Ela irá receber alguns amigos. Então, para isso, ela irá triplicar essa receita. Então, nós iremos aqui observar a quantidade dos ingredientes e nós iremos triplicar, então, essa receita. Então, nós temos aqui o quê? Uma xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar, 3/8 de xícara de chá de manteiga, 1 colher de sopa de essência de baunilha e manteiga e farinha para untar. Então, nós iremos triplicar essa receita. Bom, farinha de trigo, se ela irá utilizar 1 xícara para a receita, em uma receita, então ela terá que usar o quê? Serão necessários 3 xícaras, certo? Açúcar, olha lá o açúcar. Aqui nós temos o quê? Uma fração, é aqui que a Pro quer chegar. Se eu tenho uma fração aqui de 1/4 de xícara e eu quero triplicar, eu terei que multiplicar, então, o que? Esse 1/4. Por quê? Eu preciso de 3 vezes esse 1/4. Então, eu posso utilizar o quê? Tanto a adição, né, que nós já aprendemos, porque aqui os denominadores são iguais, eu somo, vai dar 3/4, ou eu posso utilizar a multiplicação. Observem aqui, 3 vezes 1/4, então eu tenho 3 vezes, 1/4. Quanto que é 3 vezes 1/4? Então, para realizar essa multiplicação, o que eu faço? Eu coloco 3 aqui ele está inteiro. Só que quando ele está inteiro, eu já aprendi que eu posso colocar o 1 aqui embaixo. Então, eu coloco 1. Então, vai ficar 3 inteiros, né? E 1/4. Então, eu irei multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Simples, né? Vai ficar 3/4 de xícara de açúcar. Olha a manteiga aqui também. Em uma receita, ela irá utilizar 3/8. Se eu quero 3 vezes 3/8, o que eu irei fazer? Olha aqui a multiplicação de frações, então. Eu tenho um número inteiro vezes uma fração. Vai ficar o quê? Coloco 3, não tenho nada embaixo, é a mesma coisa que 1. E depois eu coloco a outra fração aqui. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 1, 8. Vai ficar o quê? 9/8. Isso aqui é uma fração imprópria, eu também posso transformar em mista. Na verdade, vai dar 1 xícara inteira e 1/8, certo? De manteiga. Então, pessoal, é muito simples a multiplicação de frações. Eu só tenho que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Nesse caso, não importa se os denominadores são iguais ou diferentes. Na multiplicação, eu multiplico da mesma maneira, tá? Eu não preciso transformar que nem na adição e na subtração. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Utilizando aí a multiplicação de fração. Então, aqui eu tenho mais um número inteiro, 5 vezes 2/7. É só colocar o 1 aqui embaixo e multiplicar. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 7, 7. Aqui eu tenho duas frações, 3/4 vezes 1/2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Lembrando também que, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, aí tanto faz a ordem dos fatores. Então, a regrinha aqui é simples, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Grifem aí na apostila de vocês. Podemos também usar a multiplicação quando eu tenho uma quantia, a quantidade de outra. Por exemplo, eu quero 1/2 de 40. Lembra que nós já havíamos aprendido isso? Então, que eu falei que tem uma regrinha, divide pelo de baixo, o resultado que dá multiplica pelo de cima, quando eu tenho uma quantidade
eu tenho um inteiro e eu quero saber uma fração da minha quantidade. Também nós podemos utilizar aqui o quê? A multiplicação. Porque esse D aqui, toda vez que eu tenho essa palavra D aqui, ó, 1/2 de 40. Essa palavra D, pode ser substituída pelo sinal de multiplicação. Então, eu tenho 1/2 vezes 40. Aqui o 40 não tem nada, eu coloco 1. Vai dar a mesma coisa do que se eu fizer aquela regrinha de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu tenho 1 vezes 40, 40. 2 vezes 1, 2. Deu 40 meios. Porém, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplificar aqui para chegar no número inteiro. Então, aqui eu irei dividir por 2. 40 dividido por 2. Tá? Então, eu posso utilizar a multiplicação aqui, nesse caso, de quantidade, uma fração de uma quantidade? Pode, só que eu tenho que simplificar depois, tá bom? Então, é isso. Agora, vocês irão realizar o jogo rápido aqui da página 56. Até a próxima aula!